Vamos começar o estudo do capítulo 14 do Apocalipse, começando com o aspecto no reino milenar, definindo quem são os que entram nele e tendo como paradigma os versos 1 a 5. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. 144.000 é um número representativo que representam todos os remanescentes de Israel e gentios. Também anexamos aos 144.000 a figura dos 7.000 homens que Yah escolheu dentre as 12 tribos de Israel, que não adoraram os ídolos. São também os assinalados do capítulo 7 do Apocalipse. Os que possuem o selo de Yah, todos estes estarão no Monte Sião, o que representa o reino de 1000 anos do Messias. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes, que se interpreta pelos 4 evangelhos, e dos anciãos, que se interpreta pelas 12 tribos de Israel. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Os comprados da terra significa os escolhidos dentre todas as nações, tanto judeu como gentil, para serem purificados pela morte do Mashiach, os remanescentes. Está em Mateus capítulo 1, verso 21. Este cântico celeste está preservado somente para o remanescente de Yah, como diz o texto, os comprados da terra. São estes os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. São eles os seguidores do Cordeiro, que vai para onde o Cordeiro quer que vá. São os que foram remidos dentre os homens como primícias para Yah e para o Cordeiro. E não se achou mentira em suas bocas e nem mácula. As qualidades destes são muito relevantes e dignas de admiração. Estes povos são santos e têm qualidades inexoráveis e irrefutáveis. Não são contaminados com mulheres, porque mulher em profecia significa religiões da terra. Isto quer dizer que todos os remanescentes são laicos. Jamais um remanescente terá laço com um membro de uma religião da terra. Estes foram remidos dentre todos os homens de Israel e dentre os gentios para ser os primeiros no reino do Eterno e do Cordeiro. E em suas bocas não se encontrou mentiras e nem enganos. São estes os que reinarão com o Mashiach. Agora vamos ver os anjos. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra. O termo assentar quer dizer vivem na terra, e a cada nação e tribo e língua e povo. Malahim é mensageiro em hebraico. Ângelos é mensageiro no grego. Ambos têm o mesmo significado de mensageiro. O anjo continua dizendo em grande voz: temei a Yah e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo e o segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber das suas prostituições a todas as nações, e o vinho da sua fúria e da sua prostituição. Termo citado, segundo anjo, representa a segunda ação. Seguiu-se a estes outro anjo e o terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe o sinal da marca em sua fronte ou nas suas mãos, o tal beberá da ira da cólera do Senhor. Veja as expressões numerólogas dos anjos. Malahim representam ações ministradas por Nadi. Veja a terceira ação apregoada. Está dentro das exortações presentes da besta, que significa momentos do fim, o que estamos vivendo agora.
Também esse beberá do vinho da cólera de Arro. Os que receberam o sinal da besta serão castigados com a cólera do Eterno, será horrível. Preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Fogo em profecia significa justiça. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite, os que adoram a besta e que receberam o sinal em suas testas ou em suas mãos. Salienta-se que os pormenores deste versículo, por exemplo, o tormento que sobe pelos séculos dos séculos não é uma eternidade, mas séculos, traz a alusão dos 10 séculos que decorrem o milênio do Messias. Quer dizer que estes pagarão durante o milênio tudo o que fizeram em aceitar os conceitos infelizes da besta, o anticristo. Há quem pense que esta frase, tormento pelos séculos dos séculos, que não terão descanso, nem de dia e nem de noite, refere-se ao inferno dos católicos, mas nada tem a ver com esse pensamento mitológico, pois o milênio ainda não é a eternidade, onde não haverá noite, mas no milênio é seguido o curso normal da criação, com dia, com noite, semana e ano e mês. Aqui está a paciência e a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Arro e a fé no Yeshua. A paciência dos santos atendem às suas necessidades defendentes quanto à não participação dos impropérios do anti-Machia. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morem no Senhor. Sim, diz o Senhor, porque descansaram de suas fadigas, pois as suas obras os acompanharam. Já no tempo de Aruhana, ele viu santos que morreram pelos ataques dos inimigos romanos, e estes, antecipadamente mortos, ficaram salvos do último ataque calamitoso que será agora no final dos tempos proféticos. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Esse era o Messias, pronto para dizimar a terra. Terra em profecia quer dizer pessoas, quer dizer que o Machia está pronto para cortar do meio da comunidade santa os que nada são. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se acha sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa a terra, pois chegou a hora da ceifa. Visto que a seara da terra já está amadurecida. A expressão anjo gritando é o mesmo significado, anúncio sobre a grande colheita. Isto está em Ezequiel capítulo 9, verso 1. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos, vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Ezequiel capítulo 8, versos 17 a 18. Então me disse: vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que a encham de violência a terra? Pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz. Nem assim os ouvirei, pois isso mesmo que Aruhana viu, o Messias com a foice na mão, afiada para ceifar a terra. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Isto, metaforicamente, a terra ceifada significa os predestinados à vida que não se associaram ao Machia, por isso foram condenados para serem castigados durante os 1000 anos, ceifados da presença do rei Yahushua. Então saiu do santuário, que se encontrava no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada, e a foice afiada é a palavra de condenação dos
rebeldes. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo. Fogo em profecia é justiça. Quer dizer, o mensageiro tem poder na fala. E falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, portanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Iá. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Tudo isso acontecerá antes da entrada do reino do Messias. Agora, discernindo o que significa estádios. Um estádio romano equivalia a 180 metros. Isto quer dizer que na profecia de sangue, 1.600 estádios equivale a 288 mil metros de expansão de sangue sobre a terra. Será horrível, pois a terra, a terça parte dos homens serão mortos antes do grande início do milênio do Messias.